Mesmo durante o período em que o desemprego recuou a patamares próximos de 5% da população economicamente ativa, uma parcela significativa dos brasileiros com carteira assinada ocupava postos de trabalhos caracterizados como empregos de baixa qualidade e de alta rotatividade. Exemplo, nas obras de construção civil. Esse é um dos aspectos que o governo atual não parece ter levado em conta quando enviou ao Congresso a proposta de reforma da Previdência. Para discutir os impactos da reforma no contexto urbano, Cidadania recebe a economista e pesquisadora do IPEA, Joana Mustafa, e o professor doutor em Economia pela Universidade de Paris Sorbonne, Mário Teodoro. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Obrigado. Eu começo perguntando aqui, o governo alega que a reforma é necessária para que ela dê solvência, para que a Previdência não entre ou saia da bancarrota em que ela praticamente se encontra. Isso é um outro tema que eu vou perguntar lá adiante. Enfim, mas vocês, no trabalho que redigiram, que é justamente sobre o impacto da reforma da Previdência proposta pelo governo no contexto urbano, vocês afirmam exatamente o contrário. A proposta do governo, ela está muito do ponto de vista dos benefícios, da solvência a partir de corte de benefícios ou de dificultar acesso aos benefícios, né? E não fala sobre a questão justamente das contribuições, da suficiência das contribuições, da suficiência dos impostos também gerais que entram no financiamento do sistema. Então, é desse ponto de vista que nós estamos olhando a questão do mercado de trabalho. O mercado de trabalho, ele tanto toca aos benefícios, ou seja, a dificuldade de estar, por exemplo, empregado ao longo da vida inteira com carteira assinada para poder acessar o benefício. A rotatividade dificulta esse acesso. Por outro lado, a rotatividade também dificulta o financiamento da Previdência, porque, afinal, são contribuições, a grande maioria do financiamento é por meio de contribuições. Então, a gente gostaria de discutir, né, mercado de trabalho, rotatividade, junto com a questão previdenciária. Então, é isso que nós chamamos a atenção no texto. Ou seja, analisar também o contexto. Né? Exatamente. O contexto. Porque me parece, lendo o trabalho, eu vi que alguns dados já ainda de 2014, ou seja, a crise ainda não tinha chegado ao Exato. ápice, denotam que nesse exemplo mesmo que eu procurei puxar aqui, no exemplo do emprego da construção civil, o tempo médio em que o trabalhador fica desempregado entre uma obra e outra, o ajudante de pedreiro, o servente, é de 9 meses. Né? Não só do trabalhador da construção civil, do trabalhador em geral no Brasil. Isso denota uma rotatividade muito grande, que é a característica do nosso mercado de trabalho. Nosso mercado de trabalho tem grande rotatividade, mesmo em 2013, que seria o auge da nossa performance econômica mais recente, nós tivemos uma criação de 1,2 milhão de empregos, né? Milhões de empregos. Durante o ano de 2013. Durante o ano de 2013. Mas isso é o resultado de uma criação de postos de trabalho da ordem de 22 milhões,1 e uma perda de postos de trabalho da ordem de 20,9, ou seja, 20 milhões,9 de trabalhos perdidos. Ou seja, mesmo no auge do nosso crescimento econômico, nós temos uma rotatividade que é impressionante, né? E essa rotatividade é característica desse mercado de trabalho e faz com que, mesmo no auge, nós tenhamos, em média, para cada 4 anos trabalhados, 9 meses de procura de outro emprego. Significa dizer que, quando se fala em 30 anos de contribuição, nós estamos falando, na verdade, de 38, salvo engano, 38 anos de trabalho no total, porque você é intermitente entre tempo de trabalho com contribuição e tempo de espera para a procura de novo trabalho. Quando vocês planejaram o trabalho, vocês evidentemente voltaram o foco, fizeram um recorte ali do tempo que seria abordado da pesquisa, dos limites de tempo e também limites geográficos. Limites geográficos é mais fácil porque vocês abordaram o contexto urbano. Uhum. E de quanto até quando vocês pesquisaram, levantaram esses dados? Então, nosso trabalho é, modéstia à parte, bem inovador, no sentido de que a gente vai à fonte de dados, que são os microdados da Previdência Social.
A Previdência Social tem bases de dados muito interessantes, muito maravilhosas, e isso deve ser dito nos anos 90 Sim. e nos anos 2000. Houve um avanço muito grande da tecnologia de informação empreendida nos sistemas da Previdência. Então, são sistemas muito interessantes para a gente fazer estudos e pouco explorados, né? E a gente explora um pouco mais esses dados, principalmente o dado de 2014, das concessões de 2014, em que a gente vê a dificuldade dos trabalhadores para chegar a contribuir 15 anos, que hoje é o mínimo para acesso à aposentadoria por idade, né? Então, a proposta, a PEC, hoje, da reforma da Previdência, ela propõe aumentar de 15 para 25 anos a contribuição mínima para acesso à aposentadoria. Ou seja, os anos mínimos de contribuição para acesso à aposentadoria. 25 anos lá, 12 meses vezes 25 anos, né? O que acontece hoje? Grande parte, já 40% dos trabalhadores que se aposentaram lá em 2014, por exemplo, não conseguem chegar a 24 anos. Quer dizer, eles chegam a 24, até 24. Eles não conseguem chegar a 25. Então, se a gente fosse porque são demitidos, aí ficam sem recolher. E uma outra coisa que a gente se esquece de falar, que é a questão de gênero, que é muito forte ainda em nosso país, né? A divisão sexual do trabalho faz com que as mulheres se vinculem ao mercado de trabalho de uma forma intermitente. Então, ela se vincula e depois vai ter filho, sai 2, 3 anos do mercado de trabalho, depois volta e volta como autônoma, não sei o quê. Então, essa trajetória de mulheres e homens no mercado de trabalho, um mercado de trabalho bastante cheio de informalidade, de subemprego, tudo mais. E a projeção que vocês fazem é que as mulheres, 54,6% das mulheres não ficariam impedidas, não alcançariam a aposentadoria. E aí, claramente, a divisão sexual do trabalho, que também vai impactar nos próprios, no jeito que as mulheres são tratadas no mercado de trabalho. Então, não sei se você sabe, mas as mulheres têm o dobro de desemprego que os homens. Então, mesmo que as mulheres queiram trabalhar, quer dizer, elas estão procurando emprego, na hora da escolha do empregador entre um homem e uma mulher, acaba escolhendo um homem por conta de que aquela visão da divisão sexual do trabalho, que o homem vai se dedicar mais ao trabalho, a mulher vai sair daqui a pouco, mais por causa dos filhos, etc. Então, o mercado de trabalho acaba reforçando a desigualdade de gênero e dificultando o acesso das mulheres à aposentadoria. E isso já é assim hoje, tá? Mas só que um aumento de 15 anos para 25 anos mínimos de contribuição afetaria muito mais as mulheres. Então, as mulheres, 56% não conseguiria se aposentar a partir dos dados das concessões de 2014, né? Seria uma espécie de exercício ceteris paribus, ou seja, tudo mais constante, isso é o que aconteceria. E os homens, 27% dos homens não conseguiriam alcançar 25 anos de contribuição. Ou seja, não teriam sequer o direito ainda que mínimo proporcional. Exatamente. Seriam jogados fora do sistema previdenciário. No que tange, claro, a aposentadoria. Ao longo de sua vida laboral, enquanto ele está vinculado ao trabalho formal, ele tem as proteções do auxílio-doença, auxílio-maternidade, né? Auxílio-reclusão, algumas das proteções da população ativa, né? Agora, o mesmo trabalho brilhante, profundo que vocês apresentam, que eu não consigo ler em profundidade, porque o jornalista é aquele que trabalha no raso. A gente trata mais de fazer com que as coisas apareçam de forma mais justa e igualitária. Enfim, o mesmo trabalho também aponta no sentido de que a proposta do governo agrava a situação da Previdência, porque os trabalhadores mais escolarizados daqueles postos de trabalho podem se desinteressar em permanecer no sistema e, em vez de pagar 33, 35 ou mais, contribuir por mais tempo, contribuiriam apenas pelos 25 e aí conseguiriam uma outra forma de investir seus recursos, é isso? A questão dessa reforma proposta, eu acho que se a gente pudesse resumir essa reforma, seria de que é uma reforma que se preocupou muito com a questão fiscal e atuarial e se preocupou muito pouco com as repercussões dessa reforma na sociedade e no mercado de trabalho de uma maneira geral, né? Ora, o que é a Previdência Social, senão um pacto intergeracional, mas também dentro da sociedade, para que os menos protegidos tenham alguma proteção maior, né, em face da sua situação de desproteção, de incapacidades, etc., face a uma sociedade que, enfim, a ideia é de você ajudar os que mais precisam. Tem um pacto social
por trás do sistema de proteção social e da Previdência Social. Esse pacto parece que ele é mitigado com essa reforma, porque é uma reforma que só pensa nas questões fiscais, por um lado, e os impactos que isso tem, principalmente sobre o trabalhador mais pobre, que vai ser desvinculado em grande parte, as mulheres podem ser desvinculadas em quase 50%. Esse impacto, né, que pode ser, num primeiro momento, benéfico para o sistema previdenciário, ele vai repercutir lá no BPC dos mecanismos de assistência social, porque são os mecanismos que vão ser obrigados a benefícios de prestação continuada. Exatamente, acolher essas pessoas que saíram do sistema. Então, do ponto de vista mais macroeconômico, né, e macrosocial, essa reforma ela tem vários buracos e ela contribui para uma cisão social que é muito ruim, do ponto de vista de que os mais pobres vão ser mais desassistidos ainda. Eu me lembro, para que não pensem que nós estamos aqui só sendo uma questão político-partidária, eu lembro que 2 anos e pouco atrás, logo após a reeleição da presidente Dilma, ela nomeou o ministro Joaquim Levy e ele encaminhou 2 propostas de reforma, através de 2 medidas provisórias, aliás, ainda em 31 de dezembro de 2014. Foi. As medidas provisórias 664 e 665, que tratavam de reforma previdenciária e de algum ajuste nas leis trabalhistas, de respeito ao auxílio-doença, ao benefício, inclusive até disciplinava casamento de uma certa forma, entre idosos, entre homens idosos e mulheres jovens, porque reduzia, enfim, a prestação, o auxílio funeral, a pensão por morte, no caso. Enfim, e houve uma grande grita àquela altura que resultou numa proposta que foi a Fórmula 85-95. Essa fórmula de uma certa, que agora vai deixar de funcionar, ela poderia continuar sem prejudicar? Pois é, os mecanismos anteriores que o governo, os vários governos lançaram mão aí nas suas respectivas emendas constitucionais que foram moldando a Previdência Social após 88, após a nossa Constituição, eles já promoveram ao longo do tempo, e tem vários estudos da Previdência novamente sobre isso, já promoveram um aumento da idade média de aposentadoria. Hoje, a idade média de aposentadoria é 58 anos, né, no Brasil. Só que, o que põe essa média para baixo? A modalidade aposentadoria por tempo de contribuição, que é justamente a modalidade sobre a qual incide essa Fórmula 85, o fator previdenciário, parará. Esses mecanismos conseguiram, ao longo do tempo, ir aumentando essa idade média da aposentadoria por tempo de contribuição, que hoje ainda é 55 anos. Então, você imagina, quem consegue contribuir por 30, 35 anos, no final das contas, se aposenta em média com 55 anos. É baixa essa idade, é meritório querer aumentar essa idade, porque senão, quer dizer, é pouco tempo de contribuição para depois uma longa vida, uma expectativa de vida grande. Então, isso precisa estar um pouco balançado. Aí entramos naquele bônus, bônus demográfico, vai passar, segundo alguns, daqui a 5 ou 10 anos, vai passar a ser um ônus demográfico. Né? Agora, mais gente sem trabalhar e recebendo benefício. O que determina que as pessoas acabem se aposentando super cedo na aposentadoria por tempo de contribuição? No fundo, é por quê? Porque as pessoas não têm muito incentivo a deixar a aposentadoria lá e só ir tirar ela com 60, 65 anos. Elas usam a aposentadoria como uma complementação da renda do trabalho. Então, a grande maioria das pessoas que se aposenta por tempo de contribuição também continua trabalhando. Então, não é uma renda substitutiva, é uma renda complementar lá no final da vida. Só que isso é uma característica, primeiro, em muitos países, o sistema de pensões, aposentadorias, não permitem que você tenha o benefício e continue trabalhando. Porque a ideia é justamente uma renda substitutiva, né? Quando tem a velhice. E também abrir espaço no mercado de trabalho. E abrir espaço no mercado de trabalho. Entendeu? Então, são mecanismos que nós nem pensamos, nós não estamos discutindo, porque a PEC colocou foco em outras coisas, né? Então, são coisas que a gente precisa discutir, porque estão nos determinantes da idade baixa de aposentadoria, da idade média baixa, né? Acho também, só pegando o gancho aqui com o que o Joana está falando,
que a desconsideração das características do nosso mercado de trabalho foi uma constante nessa reforma. Nosso mercado de trabalho é de alta rotatividade, como a gente falou, de grande informalidade, quer dizer, mesmo no auge da nossa economia, a informalidade gerava em torno de 50%, que é uma coisa fora dos padrões internacionais, e também de um desemprego que dialoga com essa informalidade, no sentido de o desempregado, às vezes, é informal, a gente nem sabe, etc. Enfim, tem um conjunto de realidades do nosso mercado de trabalho que não dá para você unificar dessa forma, como se estivéssemos na Suécia, e fazer um regime só, onde você vai privilegiar as pessoas que já têm um emprego formal, que têm, enfim, já estudam, têm posto universitário, etc., em detrimento daquelas pessoas que entram no mercado de trabalho e ficam pululando entre informalidade, formalidade e desemprego, né? E que, portanto, não conseguem o mínimo de contribuições para entrar por tempo de contribuição. Então, essas pessoas elas vão sofrer muito, porque elas não vão mais sair desse mercado de trabalho. Sem contar que as estatísticas também podem enganar, porque o CAGED, quem está procurando trabalho pode até deixar de procurar, então a informalidade pode ser maior, claro. O desemprego pode ser maior do que... Então, tem essa característica, só chamar essa atenção, dessa característica desse mercado de trabalho, que tem que ser melhor estudado e que a legislação tem que se adaptar a isso, de um certo sentido, na forma como estava antes ou na forma como está atualmente, né, ainda você tem uma certa adequação, né, para esses dois mundos do trabalho, no mundo mais formal, vamos dizer, um mundo mais sueco, onde as pessoas entram e trabalham e saem por tempo de contribuição, né? E o mundo informal, formal, desemprego, dessa pessoa que fica rodando aí e que sai por idade lá na frente quando sai, né? Bom, vou retirar uma frase aqui do trabalho de vocês. A questão da elevação da idade média para a aposentadoria é pertinente, mas a unificação das modalidades, tempo de contribuição e idade, constitui uma forma equivocada de enfrentá-la. Queria que vocês comentassem isso. É exatamente o que o Mário estava colocando, quer dizer, quem acessa essas duas modalidades são pessoas muito diferentes, com vinculações muito diferentes no mercado de trabalho brasileiro. Mas qual seria a proposta de vocês? Exatamente. Colapsar não é a solução, porque você tem que colocar uma média, colapsar esses dois mundos, né? Ou seja, integrá-los por mais sedutora que pareça, a ideia... 62 para a mulher, 65 para os homens, não seria... Não é a questão da idade em si de aposentadoria, é a questão da modalidade tempo de contribuição e idade, né? Juntar essas duas coisas, ou seja, a fixação pela idade mínima. O que nós estamos falando aqui, o governo fala de um outro jeito, idade mínima. A fixação no sentido psicológico da coisa, assim? Não, o estabelecimento. O estabelecimento de uma idade mínima para todos, né? Porque a um certo momento parece que há um impacto psicológico também em torno. Muito. A gente não pode ignorar que a economia, ela também claro. é sensível a esse tipo de movimento, né? Claro. E nesse sentido, até o custo de transição dessa reforma vai ser bem grande, porque você antecipa, isso aconteceu em 98 também, antecipa muito as aposentadorias, o impacto psicológico nas pessoas também acontece, né? Sim. Mas, enfim... Na chamada reforma do Fernando Henrique. Né? Foi muita gente. Foi muita gente. Mas, de todo modo, o que é a nossa proposta? Basicamente, explorar mais esses dois regimes no que eles podem fazer para aumentar a idade média de aposentadoria. Então, por exemplo, são possibilidades, aumentar o requisito de contribuições, de anos de contribuição, na aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje é 30, 35. Poderia se aumentar em 1 e 2 anos, estudar isso, é possível? Essas pessoas têm essa vinculação no mercado de trabalho que permitiria isso? Eu acredito que sim. Com uma transição, né? Com uma transição? Eu acredito que sim. Por quê? Porque a gente vê que são as mais escolarizadas. Isso todos os trabalhos mostram, né? E as pessoas mais escolarizadas acabam tendo vinculações mais estáveis. E, inclusive... são as também que agem mais fortemente com os lobbies, né? E são as que agem mais fortemente com os lobbies. Talvez por isso não se atacou, né, tão fortemente. Mas, enfim. Então, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela pode ser tratada ou
ser mais rigoroso com ela dentro do seu próprio modalidade. Por quê? Porque daí você também tira dessas pessoas o máximo de contribuições que você pode. Porque, veja bem, hoje elas se aposentam em média com 33 anos de contribuição. Por idade, é 15 anos de contribuição. Hoje, o que a PEC está propondo é 25. É colocar uma regra única de idade e 25 anos de contribuição mínimo. É um salto muito grande. É um salto muito grande. É o que o trabalho de vocês diz. Muita gente vai ficar de fora. E olha, é muito grande para quem está aqui no 15 anos e é muito confortável para quem está aqui já contribuindo em média com 33 anos. Homens 35, mulher 30. Né? Então, olha, a gente pode até perder contribuições dessas pessoas aqui que têm uma capacidade contributiva muito maior, inclusive do que a média de hoje, de 33 anos. Porque a gente vê que elas continuam no mercado de trabalho quando tiram a sua aposentadoria. Entende? Então, de fato, há possibilidade ainda de trabalhar os incentivos que fazem com que as pessoas se aposentem muito cedo na modalidade por tempo de contribuição. E, na por idade, ela satisfaz muito bem hoje os 15 anos de contribuição, satisfaz muito bem hoje a precariedade do mercado de trabalho que enfrenta as pessoas de menos escolaridade. Né? E que tem, olha, vou te dar um dado, 52% das pessoas que se aposentam por idade, com exatos 15 anos de contribuição, que é o mínimo, né, que é pedido, 52% se aposenta acima da idade mínima, ou seja, se aposenta com 62 anos mulheres para cima e homens 66. Nós até deixamos um ano ali de margem para os trâmites burocráticos para acessar a aposentadoria. E só 15 anos de contribuição. E só 15 anos de contribuição. E ela só consegue se aposentar depois da idade mínima, porque ela vai acumulando ainda lá na velhice, ela vai acumulando tempo de contribuição para chegar nos 15. 52%. Então, é para você ver que já 15 anos é difícil de ser alcançado por muita gente. Essa aqui é uma questão, só também pegando esse gancho aqui, senão eu esqueço, que isso acontece por quê? Porque é um mercado de trabalho muito precário, um mercado de trabalho com muita rotatividade. Então, por exemplo, rotatividade. A gente tem como enfrentar a rotatividade. O artigo 239 da Constituição, no seu parágrafo 4, prevê que as empresas que mais desempregarem deverão pagar uma espécie de uma multa, uma receita parafiscal para o governo. Isso foi regulamentado? Nunca foi regulamentado. Então, você tem uma rotatividade que atinge 40 milhões de pessoas, 20 que saem, 20 que entram, e que poderia ser uma fonte, inclusive, essa fonte não só de recursos, mas também de barrar o empresário de fazer essa rotatividade do jeito que ele faz, esse desemprego do jeito que faz, né? Então, você teria aí argumentos para que você, primeiro, reduzisse de um lado a rotatividade, o que teria um impacto direto sobre esse trabalhador que tem que demorar 60, 70 anos de idade para conseguir 15 anos de contribuição nesse mercado de trabalho rotativo. E, por outro lado, você também teria uma receita adicional. Esse tipo de coisa poderia ser pensado também quando você fosse fazer uma reforma dessa. Uma última pergunta aqui, e eu vou pedir brevidade nas respostas aqui, eu sei que é difícil. Não, vocês são convidados, vocês podem tudo, a gente só não pode esticar o tempo. Bom, como é que fica o servidor público? E não é um só. O servidor do executivo é nitidamente o primo pobre dentro do setor público, comparado com o servidor legislativo e do judiciário. Desde 2013, salvo engano, o servidor público ele só recebe da Previdência o máximo igual do INSS para todo mundo, mesmo igual do setor privado. Mas não haveria ainda a possibilidade de intervir para que a Previdência que houvesse uma medida compensatória para que o servidor público contribuísse mais, alguns setores mais que recebem mais? Na verdade, a proposta prevê isso com uma complementação de uma previdência complementar, né? Tanto na FUNPREV, no caso da Previdência da União, como nos estados e municípios. Essa é a ideia. Agora, a coisa do funcionalismo público é uma outra questão, porque envolve outro orçamento. E é uma coisa ainda que está muito mal equacionada do ponto de vista de se pensar a Previdência Social. Porque, na verdade, você tem um orçamento de previdência do regime de Previdência Social, regime geral, que é uma coisa. Você tem um outro orçamento, ou fonte de orçamentação para regime próprio, que é outra. Mas, na hora da discussão, há
uma mistura. Uma nebulosa. Exatamente, mas eu acho que... Às vezes conveniente para quem... sem dúvida, sem dúvida. Está querendo manipular a informação. Mas a proposta é essa, de se fazer por fora do sistema previdenciário, que eu acho que tem alguns problemas aí. Mas aí é uma outra questão de um outro estudo, de um outro trabalho. Aí. De novo, do meu ponto de vista, e inclusive conversando com vários colegas da própria Previdência, também a ideia de unificar os regimes, regime próprio do servidor público e regime geral do setor privado em geral, parece sedutora no sentido de que vamos submeter os funcionários públicos às mesmas regras duras do regime geral. Vamos enquadrar. Vamos enquadrar. Mas tem que se tomar cuidado, de novo, parece sedutora, mas não é necessariamente, porque é totalmente outro regime de trabalho. O servidor público, ele tem estabilidade de emprego, então ele pode contribuir muito mais. Você podia até, não em termos percentuais, mas eu digo em termos de tempo de trabalho, de anos de contribuição, né? Então, se você igualar, você pode até facilitar para o regime, para o servidor público, entende? Você pode estar retirando um contribuinte a mais do sistema. Exatamente, do sistema, que né? Exatamente, você está tirando e colocando para o mercado, né? Enfim. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Desculpe essa interferência aqui. Espero que voltem. Obrigado. Serão convidados mais uma vez, com certeza. Obrigado. Cidadania conversou com a pesquisadora do IPEA, Joana Mustafa, e com o professor doutor em Economia, Mário Teodoro, sobre os impactos da reforma da Previdência no setor urbano. Mande suas críticas e sugestões para nós. Ligue para o Alô Senado 0800 61 2211, mande o WhatsApp para 999 66 1616. Para ver de novo ou baixar qualquer um dos nossos programas, acesse senado.leg.br/TV. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania. Vamos conversar.